Então, vou começar minha parte, como sempre, comentando um pouco sobre os mercados, né? E, especificamente, começando pelo mercado externo, tivemos aí mais um mês em que as bolsas americanas outperformaram os demais mercados, né? Um mês muito bom para as bolsas americanas. E, assim, o que é curioso, né? É que já tem temos visto esse questionamento, já as bolsas continuam fazendo highs históricos e quando a gente olha para as métricas, as bolsas já aparecem do ponto de vista tradicional de olhar métricas de bolsa num preço pelo menos justo, né? Já temos falado disso aqui, quer dizer, o S&P com múltiplo de 22, mesmo se levando em conta crescimentos de lucro da ordem de 30%, 35%. Então, mas o que acontece? Isso tem gerado muita discussão lá fora com relação aos estímulos fiscais mais monetários estarem assim indo além do que seria necessário, né? Então, isso acho que realmente ocorre. A gente vê que o Banco Central lá, o Fed, faz uma operação de reverse repo para ficar com o excesso de caixa do sistema bancário e de alguns fundos no final do dia, e esse Ripple está batendo agora 1 trilhão, ou seja, você tem 1 trilhão de dólares que não tem para onde ir, e se o Fed não tomar todo dia, você vai começar a ter taxas negativas sendo assim, dinheiro sendo parqueado a taxas negativas. Então, o Fed está tendo que tomar esse dinheiro todo. Então, a liquidez é tão grande que a liquidez ela tem possibilitado, eu acho, esse valuation e esse bom comportamento dos ativos, principalmente dos ativos americanos, né? A questão até quando essa liquidez fica. Eu acho, e isso muito assim, teve muita discussão mês passado em função do Fed ter parecido um pouco mais hawk na reunião dele, já começar a discutir eventualmente início de tapering. Também temos falado aqui, é uma coisa que meio que acho que o plano de voo está dado, né? Então, não acho que o Fed vá piscar no sentido de antecipar o plano dele, mas eu acho que é isso. Agosto, setembro, ele vai mais ou menos já dar o sinal do tapering. Em dezembro ele anuncia e o ano que vem ele começa e o resto chama mimimi de mercado, né? O mercado querendo ver assim pânico onde não existe. Esse vai ser o plano de voo. Eu acho que ele está fazendo até de uma maneira mais lenta do que hoje seria necessário, justamente para tentar evitar grandes movimentos de mercado, mas isso tem que acontecer. Não faz sentido ele continuar por muito tempo comprando, por exemplo, mortgages, quando o mercado e que foi uma medida que ele tomou lá atrás para evitar qualquer, vamos dizer, um colapso do mercado de real estate, etc. Mas hoje o que acontece é que os preços dos imóveis também estão nos highs históricos lá fora, não tem imóvel, assim, a demanda é maior do que a oferta, até madeira já está faltando para construção, então, quer dizer, não faz sentido você tentar deixar a taxa dos mortgages abaixo do que seria o justo, né, com medo de um colapso para o mercado que está assim, no lado contrário. Então, está um mercado extremamente demandado e forte, né? Então, acho que assim, é isso que vai acontecer. O resto assim, o mercado criando narrativas, né? Mas meio que o Fed acho que nem antecipa, nem posterga. Ele vai seguir o plano. E aí a gente, como ao longo do mês, você também tem vários, né? Todos os ofícios do Fed estão sempre aí dando palestras e falando, e cada um fora do comitê, sim, eles podem dar suas opiniões, né? Mas acho que a gente tem que prestar atenção mais no que é o core ali do Fed, né? Que é o presidente, o chair, o Powell, o Clarida,
a Brainerd e o Waller. Acho que esses são os 4 assim, que no final são os que vão decidir, e é mais ou menos a visão deles que a gente tem que prestar atenção. E na minha opinião, assim, o plano de voo deles está feito, o resto assim, ajuste, alta frequência, são números fortes ou números que decepcionam um pouco, esses números do dia a dia, né? Mas, na verdade, é isso, a economia lá está crescendo muito acima do potencial. Você hoje, assim, o problema do mercado de trabalho está, por enquanto, ao contrário, né? Você tem mais demanda por mão de obra do que oferta, né? Um pouco, porque tem gente que ainda está tendo que cuidar de filho em casa, tem outra parte que ainda tem medo de voltar por causa da pandemia, tem uma terceira que acha que não vale a pena voltar porque ainda está recebendo o seguro-desemprego e que vai até setembro. Então, você junta os 3, isso está criando até assim, os números não são melhores no mercado de trabalho, não por falta de oferta de emprego, mas por alguma restrição na oferta de mão de obra. Então, acho que lá fora meio que segue esse plano de voo, e o mercado, assim, assim, até o fim do ano vai continuar muito líquido, com o Fed fazendo ainda esses quantitativistas, essa compra de papéis todo mês, né? E no final, assim, ouvi uma expressão interessante outro dia que é a seguinte: até o bear diz que está fully allocated bear, porque não adianta ter o cara pode até estar bear, mas a liquidez é tão grande que não dá assim para ir contra essa muralha de liquidez. O que a gente tem visto muito realmente é uma demanda muito grande aí por proteção, né, por puts, e aproveitando que a volatilidade caiu bastante lá fora, esses hedges começam a ficar baratos, né? Então eu acho que está crescendo, crescente o número ou a demanda por posições aí, estruturas de hedge em relação aos índices de bolsa lá fora. E falo isso assim no mercado internacional, não só aqui, acho que aqui também, né? Então, dito isso, o que a gente viu no mês passado foi bolsas que subiram, né? A curva de juros que, sim, teve uma forte desinclinação, né? Você teve até os 5 anos, a curva lá subiu, com essa impressão que poderia ter uma antecipação pelos DOTs também. A gente acha que, mesmo que antecipe, nós estamos falando aí de começo de 2023, no máximo final de 2022, talvez eventualmente um hike, mas nada além disso, né? Até aqui, depois vou comentar nas posições, tem aí uma oportunidade que a gente está vendo. Portanto, a curva, assim, acho que parte dessa desinclinação também veio por razões técnicas, né? Acho que o tomado juros lá fora, o tomado inclinação, os tais dos steepeners, né? Acho que era um consensus trade, então a posição técnica estava muito grande, né? É difícil você encontrar algum player relevante sem esse tipo de posição, e acho que parte desse movimento, talvez até exagerado, que não acabou ainda, né? A gente vê que parte longa dos juros americanos continua muito pesada, né? Hoje chegou a cair no meio da manhã quase 8 pontos, por exemplo. Então, acho que parte disso ainda é redução de alocação nesse tipo de trade. O resto, acho que não tem muita novidade, além do que o Wix já falou, né? A Europa fazendo o catch-up, deve ter um segundo semestre muito bom, né? Um Banco Central super dove, então eu acho que a gente, assim, você vai voltar a ter a divergência, né, entre o Banco Central americano e o Banco Central europeu. O Banco Central europeu muito dove e não quer ver a moeda deles se fortalecer de jeito nenhum. Então, acho que lá também você demora muito para ter alguma mudança de política monetária. O que eles estão para divulgar uma mudança, vamos dizer, no jeito que eles fazem a gestão dessa política monetária. Então, não sei se vem aí, como fez o Fed, uma meta de inflação média. Acho que vão ver como é que eles vão
provavelmente vir com uma nova metodologia, um novo sistema, porém, assim, dentro do sistema de metas, só talvez, hoje eles têm aquele negócio que é perto de 2, mas abaixo, né? Talvez seja 2, ou seja, na média 2, vamos ver o que vem aí, mas eles vão continuar sendo, acho que, 12 por um bom tempo. E China, o resto da Ásia, ali, acho que um pouco mais acomodado, né? Acho que a China não só, quer dizer, ela saiu bem na pandemia e tal, mas ela hoje enfrenta, assim, uma certa reação do resto do mundo, né? O resto do mundo percebeu que estava muito na mão da China e agora você tem, assim, não é mais aquela história de vento a favor, todo mundo querendo fazer negócio com a China, tá? Hoje o que a gente vê nos grandes blocos é o contrário, é todo mundo tentando depender menos da China, e isso em algum momento vai acabar gerando algum headwind lá para os chineses na parte de crescimento, né? Vindo para cá, eu acho que assim, o que eu acho que é interessante, acho que vale a pena comentar, além do que o Rick já falou, foi realmente o whatever it takes do Banco Central, quer dizer, aparentemente essa foi a mensagem que ele quis passar, né, que subiu 75, mas se precisar fazer mais, faz mais, até se discutiu isso, né? Então acho que isso foi importante para tentar dar uma ancorada, né? Assim, a gente está numa fase, o Wix falou aí da tempestade perfeita, mas realmente muita coisa aconteceu esse ano, né? O ano passado, acho que teve um erro aí de política monetária, se manteve o juro muito baixo por muito tempo, isso levou a desequilíbrios, mas depois disso ainda teve todos esses problemas que foram mencionados, né? A alta das commodities, a alta dos alimentos, depois agora crise hídrica, assim, uma série de contingências aí que acabaram todas empurrando a inflação para cima, né? A BC está lá tentando correr atrás, né? Acho que está conseguindo, né? Ainda, quer dizer, mas acho que a gente já viu, pelo menos para o ano de 2022, alguma reancoragem das expectativas. Esse ano aqui não tem mais muito o que fazer, você vê que a gente acabou de revisar de novo a nossa inflação para 6,90, né? Então, realmente foram muitos fatores e alguns aí que até muito assim fora do escopo dele, alguns puxam a inflação desse ano, provavelmente baixam a do ano que vem, que é o caso da tarifa elétrica, né? E tem o câmbio, né? O câmbio que é eu diria, um ativo assim que assim, o maior fator, eu acho, de influência sobre as taxas de câmbio uma em relação às outras é o juro, né? Para quem opera câmbio lá fora, quem faz moedas lá fora, a primeira coisa que se vê é diferencial de juros, bancos centrais que estão mais hawkish, com outros que são mais doves, mais expansionistas, né? E acho que isso acaba dando o tom de boa parte dos movimentos lá fora, mas, e portanto, isso deveria, como de fato ajudou o real o mês passado, né? O mês passado foi um mês em que o dólar praticamente se valorizou contra todas as moedas, tiveram aí algumas raras exceções, o real foi a principal, acho que foi a principal moeda o mês passado, mas, por outro lado, e não obstante agora você passar a ter, né, esse fator que jogou sempre muito contra nos últimos 2 anos, muito contra o real, agora começa a jogar a favor, porque é uma taxa assim que, em relação ao que temos no resto do mundo hoje, começa a ficar mais atraente, mas a gente começa a ter alguns problemas que não são para agora, mas eu acho que daqui até o fim do ano vão acabar, tem que ser levados em conta, né? Então, eu acho que vamos ver o que vai sobrar dessa reforma tributária, como é que não que vai sobrar, mas o que é que mudanças teremos, mas, de qualquer forma, me parece inevitável que vai ter tributação de dividendo, e, portanto, isso aí vai gerar antecipação de remessa de empresas estrangeiras. Se tiver
mudança no fundo exclusivo também você acaba tirando uma barreira importante que tinha ao resgate desses fundos e, portanto, parte disso pode vir a também virar fluxo de saída, alocação em ativos lá fora, né? Tem esse próprio, como o Ix comentou, essa popularização dessas plataformas hoje de investimento lá fora, e que com uma, vamos dizer, com uma eleição mais à frente, podem também hoje, assim, hoje ficou muito mais fácil para quem ficar preocupado com o que vai ser a política econômica do próximo governo, quem vai ser, etc., assim, também fazer uma diversificação um pouco maior de ativos. Além disso, a gente tem o famoso overhead, né? Então, a segunda parte do desmonte dessas operações vem no final do ano, e isso aí vai acarretar aí também um volume expressivo de compra de dólares, né? Então, acho que assim, você tem heroicamente o juro agora, de um lado, mais as contas externas que estão, né, a parte mais balança, viagens, etc., ainda dando suporte, e uma série de contingências ou fluxos que vão acontecer até o final do ano, que podem levar para o outro lado. Então, do lado do câmbio, a gente, já comentando agora um pouco de posições, né, a gente tem tido essa postura do lado do real de trabalhar de maneira tática, né, e eu acho que hoje é um dia que, assim, não hoje, esse começo de mês, só para mim é prova que tem que ser o approach correto, né, ter posições em dólar real, com tamanhos que você consiga gerenciar uma moeda que, assim, em 3 dias devolveu toda a mais da metade da performance do mês passado, que foi uma performance muito forte, e aparentemente, assim, não vejo grandes razões, tá? Não acho que nem esse negócio de CPI, nem esse barulho político, acho que, não sei, nada justificaria na minha cabeça um movimento dessa magnitude, tal descontrole. Então, acho que, inclusive, porque agora você tem o juro para ajudar. Então, realmente, eu acho que é uma moeda que a gente tem que calibrar bastante o tamanho, né? E ser tático mesmo. Acho que, senão, você acaba comprometendo muito o Sharp e o resultado do fundo. Então, mês passado, mais um mês em que assim, dos nossos 3 grandes grupos, né, moedas, resultado positivo, principalmente no dólar real, né? Agora, a parte de moedas, a gente tem algumas posições ainda que gostamos, né? A primeira delas é uma compra de dólar contra o dólar canadense, e um pouco em função da nossa visão de que o petróleo nesse nível de 75, mais ou menos 2, 3 dólares aí, acho que está perto do que seria, vamos dizer, um target. Quando a gente olha a curva do petróleo, ela já está invertida lá para frente. Então, acho que, assim, você hoje tem aí, obviamente, um aumento de demanda por toda essa reabertura e tudo mais, mas você tem ali, assim, do lado do supply, é simplesmente o dono da bola lá, eles têm que se resolver como é que eles vão querer atender essa demanda toda. Se aumenta o supply, se diminui, você vê que a gente ontem e hoje teve aí uma certa discussão lá na reunião da OPEC, que foi até cancelada justamente por divergências nesse tipo assim, do que fazer aí. Mas o CAD, né, tinha performado muito, uma das moedas que mais tinha performado durante o ano. A gente achou que, assim, parte dessa performance vindo do petróleo, parte do Banco Central lá, que já estava antecipando também uma normalização monetária, achou que já estava num nível atraente, conseguiu fazer aí a venda da moeda num bom momento. Essa moeda a gente tem aí uns 4% do fundo, 4%, 5% de short CAD. Temos também uma posição short no dólar australiano, aí um pouco no call de que aí naquela divergência entre bancos centrais, o Banco Central lá está muito tranquilo, teve a reunião ontem e ele foi
achei pelo menos bastante dove na parte de Q&A, né? Acho que só mexe na taxa muito lá na frente e, portanto, é uma moeda que a gente assim também gosta de ter a vendida contra o dólar. Na ponta comprada, a gente continuo com o won coreano, acho que também é um banco central que está mais hawk, é uma das piores moedas desse ano, não consigo assim também ver uma razão de fundamento para justificar essa performance tão ruim, né? Então, temos aí uma posição lá na Coreia, na moeda. Em relação a bolsas, que foi aí o grupo que mais contribuiu o mês passado, né? Basicamente, o que a gente fez no mês passado foi, ainda no começo do mês, recalibrar posições, aumentando mais o externo, diminuindo o interno. Isso acabou funcionando, principalmente porque a gente, nessa parte externa, a gente meio que focou em 2 segmentos, o setor de energia, o setor de grandes techs, e tiveram um bom desempenho ao longo do mês, né? Ao passo que aqui, apesar da bolsa quase que ter acabado no 0 a 0, a gente também conseguiu extrair aí algum valor do nosso posicionamento. No final, grupo bolsa contribuindo bastante aí no mês. Daqui para frente, a gente voltou a reduzir um pouco lá fora, né? Acho que, como eu expliquei, depois de sucessivos new highs, acho que, de novo, deve dar uma acomodada, o pessoal vai sair de férias daqui a pouco, então, acho que a gente tirou um pouco lá da posição e está aumentando um pouco aqui nessa volta toda. Uma preocupação muito grande que a gente tem com a eleição, né? Quer dizer, já temos também comentado muito isso aqui, que apesar do ruído, da bagunça e assim, do noticiário muito negativo, quando a gente olha a agenda, a gente ainda acha que a agenda vai na direção correta, a gente vê o mercado de empresas, a parte de abertura de capital, financiamento em bolsa, fusões, aquisições. Sim, o mercado está efervescente, né? Eu acho que tudo isso, se você tiver uma reversão nessa agenda, pode sentir, né? Então, é uma preocupação que fica, mas dos 3 mercados aqui nossos, né, moeda, juro e bolsa, acho que ainda as empresas seriam, do ponto de vista de alocação, hoje a nossa parte preferida, né? Então, basicamente, o fundo carrega hoje em torno de 14, 15% de alocação em bolsa, sendo hoje 3,5% lá fora, o resto aqui no Brasil, né? E depois a parte de juros, né? Que no final, juros local performou bem até a parte de pré-fixado, né? Para quem não vem carregando posição, tiramos 40 vezes no D'Artagnan via juros pré, isso muito, assim, uma parte foi com opções, uma parte foi com aquelas estruturas, assim, posições de valor relativo, todas assim muito centradas no curto prazo, alguma coisa no direcional, a gente chegou a fazer algum tomado direcional ao longo do mês, que também acabou ajudando. O combo disso tudo deu aí uns 40 bases. E agora, para esse novo mês, o que a gente tem feito é a gente, como na nossa visão, o cupom vai seguir nos 75, dá para levar na base dos 75, a gente não vê assim hoje necessidade de você ter que acelerar o passo, né? A gente está fazendo alguma posição com esse racional, de que o ciclo vai até o 7 na base dos 75, depois reduz no finalzinho, né? E, portanto, a gente tem alguma coisa aplicada para tentar pegar essa diferença entre o que é o nosso view e o que o mercado tem precificado, né? Na parte de juro real, a gente tem alguma coisa no miolo da curva, né? Até perdeu dinheiro no mês passado, que foi quase todo compensado pela
pela parte de implícita comprada, né? A gente ainda tem 2/3 da implícita comprada tá ainda nesse ano aqui, tem um pouco vendida para o ano que vem, né? Mas assusta um pouco, assim, são difíceis as notícias de melhora de inflação, todas elas quando saem vêm no setor negativo. Então, a gente realmente está com uma posição bem pequena para essa vendida para o ano que vem, tá? E a desse ano está maior, que segue aí, assim, as surpresas continuam, né, no lado de revisão para cima. E onde é que, assim, as coisas não funcionaram o mês passado? E aí foram, assim, dois lados da mesma moeda, eu diria, que foi a parte de juros lá fora e a parte do cupom cambial aqui, justamente porque o que nós tivemos foi um movimento forte de flattening da curva, né, tanto lá como aqui, que é um movimento contrário ao nosso posicionamento. E é uma posição que, assim, para nós, o fundamento racional dela, assim, continuamos acreditando nele. Acho que, no final, tem um componente técnico por exemplo, a posição lá fora foi bastante reduzida, justamente por esse sentimento assim, o price action está muito, muito ruim, e a ideia é ir remontando a posição à medida que o price action melhora, ou seja, que ela mostre que, assim, que a gente consiga identificar que esse movimento chegou, assim, no final e começa a reverter, né? Basicamente, eu tinha lá posições tomadas via swap e via opções, eu desfiz os swaps e hoje tenho só os tomados via opção. E esperando sentir, assim, alguma melhora nesse price action para voltar a aumentar essa posição, porque, assim, do ponto de vista de racional, eu continuo acreditando nela. Aqui no cupom, assim, o que eu achava bom, agora eu acho melhor ainda, porque a gente tem hoje, quase que ao longo da curva inteira, um spread sobre a LIBOR, a curva de LIBOR lá fora, de 40 bases, assim, e estou falando, assim, da curva até 10 anos, acho que até então a gente tinha visto o mínimo 100, né, aí veio para 80, então agora está em 40, daqui a pouco a gente está aqui com uma taxa em dólar local no mesmo nível da taxa lá fora, né? Então, no final, o que isso vai acabar pode gerar também um novo incentivo a fluxo de saída, né? Você toma aqui e compra, sei lá, vários papéis lá fora com spread que está ficando grande, ficando alto, né? Acho que, basicamente, essas são as principais posições. Eu diria que hoje o nível de risco do fundo está um pouco abaixo de médio, né? A gente vê, assim, do ponto de vista de preço, algumas coisas muito esticadas, então a gente quer ter aí um pouco de espaço para poder recalibrar se os mercados, assim, passarem por alguma correção, né? Isso vale para os ativos lá fora, vale para os ativos aqui dentro também. Eu vou parar por aqui, Gil, e aí a gente pode abrir para perguntas. Perfeito, Calabrese. Muito obrigado. Passando então para as perguntas, primeiro para o Daniel. Wix, juros reais no mundo. Atual diferencial entre países emergentes e desenvolvidos são suficientes para absorver aumentos de inflação e desvalorização cambial? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, em tese, se a gente olhar, quando a gente está olhando juros de longo prazo, o que você teria seria o diferencial de risco, né, entre um país emergente e enfim, Estados Unidos, por exemplo, né, que você considera livre de risco, mais o diferencial de inflação. Apesar da inflação estar bem mais alta em emergentes agora do que nos Estados Unidos, né, lembrando que os Estados Unidos subiu bem, mas, enfim, continua bem mais alto. Se a gente olha no steady state, ou seja, no equilíbrio, as taxas de inflação em emergente não são tão mais altas do que nos Estados Unidos, né? Inclusive, os Estados Unidos quer rodar com uma inflação mais alta. Então, a gente estaria falando de 3% em relação de inflação em emergentes contra 2% em desenvolvidos, e aí você, enfim, teria que descontar o risco
que seria mais ou menos o CDS, né? O CDS médio aí de emergentes é 100 pontos, né? Alguma coisa perto disso. Então, você teria que ter, grosso modo, 200 pontos de diferencial de juros, né? E me parece que você está acima disso agora. Então, eu acho que só tem que tomar cuidado para a gente não confundir o curto prazo para o que a gente imagina de equilíbrio. Onde eu poderia estar errado nisso é se imaginar que a inflação de emergentes, se você não vai perder o controle, você vai entrar num cenário de descontrole inflacionário e tal, que não é, enfim, a nossa expectativa, né? A gente ainda imagina, nem aqui nem lá fora, né? Que grande parte, apesar desses choques poderem ser mais persistentes do que a gente imaginava, né? E até a questão lá das cadeias, etc e tal, que pode demorar mais para se regularizar, a gente não vê um surto inflacionário, né? Ou seja, um processo inflacionário que de fato ocorra aí em economias emergentes ou economias desenvolvidas ao longo do tempo. Então, em tese, você estaria já com bastante prêmio de emergentes vis-à-vis desenvolvidos. Não sei se o Calabrese quer complementar alguma coisa da ótica dele, mas, a princípio, do ponto de vista econômico, é assim que eu penso. É que, assim, você tem emergentes e emergentes. Tem uma parte que são tanto emergentes da Ásia como da Europa, que no final os caras não têm grande preocupação com desvalorização, pelo contrário, né? Eles não gostam que as moedas valorizem, né? Então você vê sempre que a moeda começa a valorizar, já desvalorizar os caras não têm tanta, né? Principalmente a Ásia, eles até gostam porque são muito exportadores e tudo mais, né? Eu acho que o problema, assim, especificamente de moedas, são nesses países mais Brasil, África do Sul, Turquia, México, assim, esses aí são realmente, a gente percebe uma preocupação maior com a moeda, porque são moedas mais voláteis, né? Acho que o resto, essa parte aí, não, eles se preocupam mais se a moeda valoriza do que quando ela valoriza um pouco. Perfeito. A gente tem uma segunda pergunta aqui para o Wix. Daniel, qual o patamar do câmbio que pode levar o Banco Central a repensar a sua estratégia para a Selic? Eu acho que assim, tudo que vier a partir desse nível que a gente está hoje, 5,20, já começa a preocupar, né? Então, a gente estava trabalhando com um cenário de um câmbio mais perto de 5, né? E basicamente foi isso que ele usou no último Copom, né? 5,05. Se a gente começa a passar desse 5,20, vai para 5,30, 5,40, eu acho que, enfim, dá para repensar se o Banco Central possa querer talvez fazer ser mais incisivo aí na Selic, tá? Mas a princípio, acho que até agora a gente aguenta desaforo. Beleza. Passando então agora as perguntas para o Calabrese. Calabrese, a gente tem algumas perguntas. Quais as primeiras reações em relação aos potenciais impactos da reforma tributária? Mercado penalizando ex ante alguns setores traz oportunidades e por quê? Bom, eu acho, como eu falei, né, que essa reforma tributária deve ser, eu acho que vai ser mudada no Congresso, então não adianta sair fazendo, acho que, muita coisa antes de saber exatamente o que acontece, né, como é que ela vai ficar, mas claramente para o câmbio ela é muito ruim, né, eu acho que de uma maneira ou de outra, na margem, ela acaba gerando compra de dólar, né? Seja para antecipação de dividendos, seja para sim, remessa de dinheiro que hoje está parqueado em fundos exclusivos. Acho que do lado das empresas você tem as vítimas de sempre, né? Então, acho que os bancos acabam sempre aparecendo aí como, nossa, se tem que tributar, tributa banco, ganha demais, tributa banco. Acho que esse é um jeito errado de se analisar, né? Eu acho que o Brasil hoje já tem um sistema muito concentrado, porque, assim, basicamente, os estrangeiros já abandonaram, né? Sobrou um heróico
banco grande aí estrangeiro só, os outros já desistiram, então fica mais uma atuação um pouco mais de nicho, né? Justamente porque assim não é um país fácil de ganhar e você você começa a ter distorções muito grandes do ponto de vista tributário. É sempre assim, pô, precisa tirar de alguém, tira de banco, tira de banco. Então, eu tenho a impressão que aqui também o governo, o Congresso, tem que tomar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado a tratar esse assunto assim de achar que é sempre banco a pagar a conta, né? Porque no final isso vai acabar, não vai ter jeito, vai acabar virando um custo mais caro para se fazer negócio, um custo de crédito mais caro, etc, etc. Então acho que precisa ser tratado com bastante cuidado esse lado aí dos bancos, né? E no geral, realmente, assim, você não pode ter um sistema em que o empresário para fazer investimento vai ter entre imposto na empresa e imposto direto no dinheiro que ele vai receber, sei lá, metade do potencial lucro, né? E a outra metade fica com sócio que não toma risco nenhum, né? Então, acho que fica aí um sistema pouco estimulante, né? Para empreendedorismo, investimento e tal. Então, acho que realmente isso precisa ser melhor calibrado. E acho que vai ser melhor calibrado, porque acho que ninguém quer matar aí também. Assim, como eu falei, o mercado está numa fase boa de ebulição, muito negócio acontecendo, muita empresa sendo criada. Acho que assim, não vale a pena matar tudo isso para poder fazer, do outro lado, algum populismo tributário com a população, assim, para tentar algum benefício eleitoral. Não me parece fazer sentido. Não? Uma pergunta agora mais relacionada ao câmbio. Calabrese, 6% de apreciação do dólar versus real em menos de 2 semanas. Mais do que o nível da moeda, devemos acostumar com a manutenção dessa alta volatilidade da moeda? Então, eu tava preparado para ver uma alta dessa volatilidade a partir de setembro, né? Eu acho que, como já comentei aqui, vejo vários fatores que de setembro ao fim do ano poderiam aí gerar mais pressão e portanto, irem além da força gravitacional do juro, né? E deixar a moeda um pouco mais desancorada. Mas fiquei surpreso, assim, não esperava que, assim, no meio desse processo e num momento assim de certa tranquilidade, assim, até com boas notícias no fronte econômico, o real performasse tão mal, sem muita justificativa, né? Sair de pior moeda no outro mês de melhor moeda no mês passado para pior moeda agora nesse começo de mês. Mas eu acho que assim é uma moeda líquida, porque tem a BMF, então você tem players locais, players estrangeiros, é vista aí como hoje o principal instrumento de risco-on, risk-off, né? Ela oscila mais que a bolsa, né? Assim, a maioria dos dias você tem oscilações no dólar real maiores que oscilações da própria bolsa. Então, eu acho que parte disso vinha do juro negativo, né? Então, agora que você está nesse processo de normalização de juros, no momento que a maior parte do mundo ainda está com o juro muito baixo, né, nas mínimas históricas, acho que assim, você deveria dar uma ancorada na moeda, inclusive com redução de volatilidade, né? E realmente a volatilidade caiu, ela vinha em torno de 21%, né? A volatilidade implícita ela está em 16%, né? A realizada caiu para perto de 12% nesse último mês, e agora já começou a subir de novo, né? Porque essa semana a moeda está performando muito, muito mal, né? Infelizmente, talvez assim, temos que nos acostumar, é por isso que eu digo, já há muito tempo que a gente recalibrou tamanho de posições em reais dentro do fundo, porque justamente, às vezes, sem muita explicação, ela mexe 2% para um lado para o outro. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta quando você decide alocar
decidir qual o tamanho das alocações do risco em dólar real. Perfeito. A gente tem mais uma aqui, Calabrese. Como vocês estão vendo os preços das commodities para frente e se deve ter correção significativa? Eu acho que uma parte da correção já veio, né? Então, quando a gente olha cobre, que bateu $388, agora está 325, o iron ore está se segurando ali, mas acho que já perdeu um pouco do momentum. Acho que ali tem, assim, menos especulativo e mais realmente demanda efetiva, então eu não espero que ele volte muito, não. A gente está construtivo para o preço do minério de ferro. Não sei se continua subindo, mas eu acho que ficando ali está um nível muito bom, excelente, pensando em Vale do Rio Doce, né? Petróleo, a gente acha que você faz, seria assim, sazonalmente o período de pico, né, quando você vai acelerar a demanda e ainda está do lado da oferta com muito controle, é isso que está sendo discutido lá pela OPEC, e, inclusive com algumas divergências, né, mas o fato, na minha cabeça, para o petróleo, é que você tem, diferente das outras commodities, você tem como atender a demanda, tá? Você está simplesmente controlando a oferta, mas a oferta está lá, né? A Arábia Saudita tem condições de aumentar a oferta, a Rússia tem, vários dos participantes lá teriam como aumentar se for preciso. Ao mesmo tempo, já é um certo incômodo, porque você começa a gerar inflação, já é um tema que está quente, né, no momento no mundo, e o petróleo acaba também contribuindo para assim, subir custos de maneira geral, né? Tanto é que ontem já o próprio Biden já está reclamando, precisava ver esse negócio do petróleo e tal. Então, acho que, não sei, me dá a impressão que a maior parte desse movimento muito forte já foi, tá? Não sei se você vai ter uma grande volta, mas porque justamente você tem aí fundamento do lado da demanda para a maioria das commodities, mas não me parece que você vai continuar com o mesmo nível de alta que a gente teve até aqui. Perfeito, Calabrese, obrigado. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso horário limite do call. Eu gostaria de lembrar para vocês que o call ele fica disponível no YouTube, ele fica gravado no nosso canal, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, e também a gente segue aqui à disposição. A gente filtra um pouco dessas demandas através do e-mail do clientes@gart.com.br. Caso alguém queira também essa apresentação que a gente utilizou no call, basta solicitar. E agradecer mais uma vez a presença de todos. Mês que vem a gente vai estar fazendo call novamente. E uma boa tarde a todos.